A nossa aula de hoje é sobre prismas. Então, primeiramente, vamos entender o que é considerado um prisma. Então, prisma é todo poliedro convexo com duas faces congruentes situadas em planos paralelos, chamadas de bases. As demais faces, chamadas de faces laterais, são paralelogramos. A distância entre os planos paralelos é a altura do meu prisma. Então, nessa imagem aqui, nós temos a ideia de um prisma. Então, olha só, duas bases congruentes, situadas em planos paralelos diferentes, e aqui a distância entre os planos é a minha altura do prisma. Alguns elementos importantes aqui do prisma. As bases, como eu já falei. Esse segmento aqui é a minha aresta da base, tá? Então, no meu caso aqui, eu tenho 5 arestas da base aqui embaixo e 5 arestas da base aqui em cima. Esse segmento L aqui é uma aresta lateral e esse paralelogramo aqui é uma face lateral. E esse H é a minha altura. Então, o polígono da base define o nome do prisma. Então, nesse meu caso aqui, eu iria dizer que é um prisma de base pentagonal, ou simplesmente um prisma pentagonal, porque a base é um pentágono. Depois disso, nós vamos definir alguns elementos importantes aqui. Ó. Como que eu determino a área lateral? A área lateral, sempre que você precisar determinar a área lateral, é a soma das áreas das faces laterais. Então, no meu caso aqui, eu teria que encontrar a área das 5 faces laterais e depois somar todas essas áreas. A área total, que a gente pode representar por AT, é a soma da área lateral, que eu já vou ter encontrado aqui, com as áreas das duas bases. Então, a gente pode representar que a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. O importante nesse caso aqui, se você observar que esse daqui é um prisma que a gente chama de prisma oblíquo. Veja que ele está um pouquinho inclinado. Então, essa aresta lateral aqui dele é diferente da altura do meu prisma. Tá? Então, se fosse um caso como esse, eu teria que encontrar a área dos 5 paralelogramos que formam as faces laterais desse prisma. Tá? Na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar especificamente com o prisma reto, que é um pouquinho mais simples. Mas se fosse um prisma oblíquo como esse, você teria que encontrar a área de cada uma das faces laterais. E o volume é mais simples. O volume não importa, mesmo que o prisma seja oblíquo como esse, o volume é o produto da área da base pela altura. Então, no meu caso aqui, eu iria calcular a área da base e depois multiplicar pela altura do meu prisma. Como eu falei, hoje nós vamos falar especificamente do prisma reto. Então, é todo prisma cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases, ou seja, suas faces laterais são retângulos. Então, quando eu falo em um prisma reto, eu estou pensando nisso daqui. Ó. Todas essas arestas laterais formam aqui ângulos de 90 graus com os planos aqui das bases. Então, ao invés de ter paralelogramo aqui nas minhas faces laterais, eu vou ter retângulo, que é até mais fácil de encontrar essa área. E aí, nesse caso aqui, quando o prisma é reto, a medida da altura é igual à medida da aresta lateral. Então, diferente do anterior, que ele é o oblíquo, a altura é diferente, né, da medida da aresta lateral, no prisma reto, essa aresta lateral também é a medida da altura dele. Mais especificamente ainda, a gente vai falar sobre prisma regular. Então, dizemos que um prisma é regular se suas bases são polígonos regulares. Então, por exemplo, esse daqui é um prisma regular, porque as bases são quadrados. Então, um prisma é chamado de regular se as bases são polígonos regulares. E o prisma regular reto une essas duas informações. Nesse tipo de prisma, as bases são polígonos regulares e todas as faces laterais são retângulos congruentes. O prisma pentagonal representado abaixo é um exemplo de prisma regular reto. Então, veja, isso daqui é um exemplo de um prisma regular reto, de base pentagonal.
Aqui eu tenho o sólido e aqui eu tenho como se fosse a planificação desse prisma. Tá? Como a base é um polígono regular, a gente vai relembrar aqui algumas expressões para as áreas desses polígonos regulares, principalmente de três: quadrado, triângulo e hexágono. As demais não têm fórmula específica, você vai ter que decompor em quadrados ou triângulos para calcular. Quando for um quadrado, tranquilo. Então, como a gente vai trabalhar, né, com prisma regular, se a base é um quadrado, de lado L, a área é L ao quadrado. Então, esse é o mais tranquilo de todos. Se a base for um triângulo, se falar que o prisma é regular e a base é um triângulo, significa que é um triângulo equilátero, né? Porque tem que ser um polígono regular. Então, um triângulo equilátero de lado L, a gente sempre pode representar a altura de um triângulo equilátero de lado L como L ao quadrado, L raiz de 3 sobre 2. Então, em todo triângulo equilátero, se eu chamar o lado de L, a altura eu posso representar sempre desse jeito, L raiz de 3 sobre 2. Como a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2, eu vou escrever isso. Ó. Área, base, que é o meu L, vezes a minha altura, L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Melhorando um pouquinho mais essa expressão aqui, L vezes L fica L ao quadrado. E aqui, como eu estou dividindo por 2, é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, ficaria L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, se você precisar calcular a área de um triângulo equilátero, não precisa fazer tudo isso. Não precisa aplicar o teorema de Pitágoras para achar a altura. Não. Basta você substituir aqui. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só. E o outro polígono importante é o hexágono regular. Então, hexágono, né, um polígono de 6 lados. E o hexágono ele tem a seguinte propriedade. Eu consigo dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Então, a área de um hexágono regular é igual à área de 6 triângulos equiláteros. Isso daqui só funciona para hexágono, tá? Se você tiver um pentágono, não vai dar para dividir em 5 triângulos equiláteros. Você vai conseguir dividir em 5 triângulos, mas 5 triângulos isósceles. E aí o jeito de calcular a área seria diferente. No caso do hexágono, são 6 triângulos equiláteros. Ou seja, 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é o que a gente acabou de passar no outro slide. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou você pode usar desse jeito, ou aqui dá para simplificar esse 6 e esse 4 por 2. Então, ficaria 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Qualquer uma das duas expressões, você vai obter o mesmo valor. Então, são expressões importantes aí. Vamos fazer 2 exemplos utilizando esse conceito. O primeiro, considere o prisma reto de base quadrada, abaixo. Então, eu já poderia até falar que é um prisma regular, né? Porque a base é um quadrado. Então, eu tenho um prisma com essas dimensões. A aresta da base, 8, e aqui também vai ser 8, né? Porque é um quadrado, e a altura, 12. Primeira pergunta, determine a área da base. Tranquilo, né? Se a base é um quadrado, 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. A área de uma face lateral. A face lateral, como o prisma é reto, a face lateral é um retângulo. Então, 8 vezes 12. 8 vezes 12, 96 centímetros quadrados. Próximo, a área lateral. Então, vejam que antes a gente calculou a área de uma face lateral. A área lateral eu vou fazer 4 vezes o 96. Como o prisma é regular e reto, né? Todas as faces laterais têm a mesma área. Então, 4 vezes 96, 384 centímetros quadrados. Área total. Então, o que é a área total? A soma da área lateral, que é o que eu acabei de encontrar, mais 2 vezes as áreas das bases. Então, a área total, a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Ou seja, 384 mais 2 vezes 64, que era a área da base. 2 vezes 64 dá 128.
384 mais 128, 512 centímetros quadrados. E por último, o volume. O volume é área da base vezes altura. A área da base é 64, altura 12. 64 vezes 12, 768 centímetros cúbicos, né? Porque nós estamos falando de volume. Então, esse é o nosso primeiro exemplo aí. O segundo é bem parecido. Ó. Em um prisma reto, de altura 6 centímetros, cuja base é um triângulo equilátero de lado 2 centímetros. Calcule. Então, a ideia é bem parecida. A área da base. Como a base é um triângulo equilátero de lado 2, eu vou usar essa expressão. A área de um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o lado é 2, trocando L por 2, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, 2 ao quadrado, 4, então vai ficar 4 raiz de 3 sobre 4, que eu posso cancelar aqui, fica raiz de 3 centímetros quadrados. Se o exercício não fornecer o valor do raiz de 3, deixe dentro da raiz mesmo. Próximo item, a área de uma face lateral. Mesma ideia. A face lateral é um retângulo de base 2, que é o lado do meu triângulo equilátero, né, que é a base, e altura 6. Então, a área de uma face lateral, 2 vezes 6, 12 centímetros quadrados. Próximo, a área lateral. Então, vejam, o que eu calculei antes foi a área de uma face lateral. Como aqui nós temos um triângulo, um prisma triangular, ele possui 3 faces laterais iguais. Então, 3 vezes 12, 36 centímetros quadrados. No próximo, a área total. O que é a área total? A área lateral mais 2 vezes a área da base. Ou seja, esse 36 mais 2 vezes o raiz de 3, que era a área de uma base. Isso daqui você pode deixar exatamente desse jeito. 36 mais 2 raiz de 3. Dependendo da situação, você pode, se for de alternativa, pode ser que esteja na forma fatorada. Então, aqui poderia estar escrito assim, ó. Como o 36 e o 2 são divisíveis por 2, eu poderia escrever como 2, abre parênteses, 18 mais raiz de 3, colocando 2 em evidência. Mas se você deixar desse jeito, se não for de alternativa, você pode deixar desse jeito, que está certo também. Só é comum a gente escrever desse jeito, ó. 36 mais 2 raiz de 3, dentro do parênteses, centímetros quadrados, para indicar que tudo isso daqui é a medida da área, né, da área total. E por último, o volume. O volume, área da base, vezes altura. Área da base, raiz de 3. Altura, 6. Então, raiz de 3 vezes 6, também não dá para resolver, eu vou deixar na forma de raiz. 6 raiz de 3 centímetros cúbicos, né? Porque nós estamos falando de volume. Então, um bom estudo a todos.